Rapaziada, um dia após o empate do Vasco no Maracanã contra o Palmeiras, hoje podemos falar que o Vasco está no G4 da Série A do Campeonato Brasileiro. É claro, fica aquele sentimento de que poderíamos ter saído com a vitória ontem do Maracanã, porém o empate contra o atual campeão brasileiro nunca será ruim. Hoje, segunda-feira, o foco já começa a ser outro. Ontem estiveram presentes no Maracanã 3 dirigentes da empresa norte-americana, Josh Wander, Nicolas Maia e Don Dressfield. Expectativa é que nesses próximos dias haja uma reunião, inclusive está acontecendo conversas para tratar da licitação do Maraca. A gente vai falar sobre isso, vamos trazer detalhes sobre essa situação, porque o Maraca é de fato do torcedor vascaíno e ontem ficou mais claro do que nunca que o torcedor sabe fazer a festa mais bonita do Maracanã. Além disso, também vamos falar, é claro, ainda sobre a partida de ontem contra o Palmeiras. Quero falar aqui sobre o Léo, zagueiro e capitão hoje do Vasco da Gama, que é um dos grandes destaques dessa equipe. Falaremos também sobre Alex Teixeira, falaremos sobre Carlos Palacios, que vem sendo um dos grandes destaques do futebol chileno, falaremos sobre Ryan, temos muitas informações para vocês aqui neste Fala Gigante. Porém, é claro, torcedor, antes de começar o vídeo, antes de deixar você aí muito bem informado sobre tudo o que acontece no nosso Cruz Maltino, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo, ó, onde tem a palavrinha inscrever-se, aperte nela e venha ser um inscrito do canal do Gigante Vasco. Estamos aí na meta de chegar aos 100 mil inscritos. Estamos atualmente com 90.600 inscritos, então estamos nessa corrida pelos 100 mil. Contamos com você. Se você é vascaíno de verdade, nos ajude a chegar aos 100 mil. Além disso, é claro, ative seu sininho de notificação para que você não perca nada se tratando de Vasco. Deixe o like, você aí que gosta do nosso canal, para ajudar na divulgação desse vídeo. E aqui embaixo também deixe nos comentários se você, assim como eu, acha que o Léo é um dos pilares defensivos dessa equipe, ou se você acha que tem outro nome de destaque hoje no elenco do Vasco, coloque aqui a sua opinião embaixo. E a gente vai deixar para dar os salves que temos aqui já separado, as pessoas que deixaram nos comentários o pedido lá no final do vídeo. Tranquilo, rapaziada? E é claro, se você quer o seu salve, coloque aqui embaixo. Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente. Fala logo de Vasco da Gama. Pôs ontem no Maracanã para mais de 59 mil pessoas presentes, o Vasco empatou com o Palmeiras pelo placar de 2-2. Um jogo muito movimentado, com toda certeza um dos melhores jogos que eu já vi de dentro do estádio. Um jogo que vai ficar guardado para o resto da minha vida. Um jogo de dois clubes gigantescos, um jogo, né, no qual os dois clubes se comportaram como dois gigantes. Palmeiras, que vem realmente num momento muito bom da sua história, se comportou como um gigante, e o Vasco também. O Vasco, mesmo vindo de 2 Série Bs, mesmo no momento de construção, aliás, de reconstrução, jogou de igual para igual com o atual campeão brasileiro. Então foi um jogo muito legal de se assistir, um jogo muito legal de se ver. E é claro, quem gostou de assistir também esse jogo em loco, direto do estádio, foi o Josh Wander, CEO da empresa norte-americana 777 Partners. Ontem, o CEO esteve presente no Maracanã, ele que é o atual dono da SAF do Vasco da Gama, teve inclusive um momento de troca aí, de conversa com a Leila Pereira, que é a presidente do Palmeiras. Inclusive, né, tivemos alguns registros aí do Josh Wander durante a partida, ele que ficou muito animado com a festa da torcida, tirou inclusive o celular para filmar a torcida do Vasco no Maracanã assim que o elenco Cruz Maltino entrou em campo. Além disso, também teve imagens dele comemorando o gol do Vasco ontem diante do Palmeiras no Maracanã, muito feliz, realmente animado ver o Vasco marcar o gol contra o Palmeiras no Maraca. E hoje ele terá um dia também bastante agitado. Ontem foi um dia agitado, pois ele foi até o Maracanã. E hoje será um dia também bastante agitado, pois a expectativa é que a gente tenha novas informações se tratando da disputa pelo Maracanã nessa segunda-feira. Isso que, inclusive, o fato Maracanã, que motivou a chegada do Josh Wander aqui ao Rio de Janeiro nessa semana para tratar sobre esse assunto. O executivo chegou ao Rio no domingo, como a gente trouxe, né, acompanhado pelo Don Dressfield e também pelo Nicolas Maia.
E esta segunda-feira acontecerá algumas reuniões com os diretores da SAF para realmente o próprio Josh Wander ter uma noção maior daquilo que acontece tratando do imbróglio envolvendo o Vasco e o governo do estado do Rio de Janeiro. Lembrando que nessa última quinta-feira da semana passada, o departamento jurídico do Vasco da Gama entrou com um mandato de segurança com pedido de liminar para que a Casa Civil do estado do Rio de Janeiro realize um chamamento público, se tratando aí da concorrência pela cessão temporária do Maracanã. O atual contrato está na mão da dupla Fla-Flu, que é o atual consórcio do Maracanã, né? E exatamente por esse motivo e por saber, né, que amanhã, terça-feira, irá acabar a administração temporária que está nas mãos da dupla Fla-Flu, o governo tem até as 2 horas dessa segunda para se manifestar. Até o momento, gente, 1h46. É a hora que eu tô gravando esse vídeo, não houve manifestação nenhuma. Tem aí algo em torno de mais 14 minutos para ver essa manifestação quanto a isso que se trata desse TPU, né? Desse termo provisório de uso. Então o Josh Wander está aqui no Rio de Janeiro exatamente para ficar mais por dentro daquilo que acontece e quem sabe tomar medidas aí mais profundas sobre a situação do Maracanã. Em nova visita, inclusive ontem, né, que Josh esteve presente no estádio Mário Filho, ele reafirmou a importância do estádio para o projeto a longo prazo do Vasco da Gama. O dono da 777 confia sim que a SAF vai poder apresentar sua proposta para a permissão temporária e sinalizou qual vai ser a prioridade aí da empresa norte-americana neste momento para o Maraca. Lembrando, Vasco está ao lado da Legends, está ao lado da W Torres, duas grandes empresas de administração de estádio, que administra aí vários estádios da NBA, essa liga de basquete norte-americana, administra vários estádios de clubes dos Estados Unidos, clubes, no caso também da própria Premier League, que é uma das principais ligas do futebol mundial, administra o estádio do Bayern de Munique, administra o estádio do Palmeiras, e são com essas empresas que o Vasco está ao lado. Então a expectativa é que, de fato, o Vasco consiga ser esse novo administrador temporário do Maracanã, até que esse processo de concessão, esse processo de licitação venha acontecer de fato. Então o grande objetivo é sim o Josh Wander no Rio de Janeiro para tratar sobre essa situação. Inclusive, gente, o que acabou acontecendo foi que nessa tarde de segunda-feira, as organizadas do Vasco se uniram para falar sobre a utilização do Maracanã. Foi um manifesto das torcidas do Vasco, né? Então realmente eles se posicionaram, todos os organizados fizeram uma nota só para falar exatamente sobre a utilização do Maracanã. Eles finalizam nessa nota falando assim, ó: abrir mão do Maracanã seria abrir mão dos direitos de parte da população carioca. Seria abrir mão, portanto, de cidadania e de um Maracanã de todos. Os vascaínos não abrem mão de seus princípios. A torcida do Vasco não abre mão do Maracanã. Então o Vasco de fato se posicionando firme, duro e convicto. Que Maraca é nosso. Torcedor alinhado com o objetivo hoje da empresa norte-americana, que é de fato a grande dona do futebol cruzmaltino. Vamos ficar de olho, esperar aí até uma resposta do governo, que a expectativa é que isso possa acontecer aí nos próximos minutos dessa segunda-feira. Mas, gente, prosseguindo, né, rapaziada, porque ainda temos muitas informações aqui a trazer a vocês. E ontem o Vasco jogou contra o Palmeiras no Maraca e amanhã, terça-feira, já teremos mais uma partida, não do Campeonato Brasileiro, porém um amistoso. O Vasco estará realizando um amistoso contra a equipe do Sampaio Corrêa nessa próxima terça-feira, amanhã no caso. O horário ainda não foi divulgado, o elenco está de folga nessa segunda e já retorna amanhã. Pelo que vem acontecendo, expectativa, e acredito que será a realidade, é que quem entra em campo contra o Sampaio Corrêa nessa próxima terça-feira venha a ser o elenco reserva. Aqueles jogadores que não entraram em campo contra a equipe do Palmeiras nesse último domingo, ou os atletas que entraram em campo apenas na segunda etapa. Caso de Galarza, Lucorediano, Figueiredo, Marlon Gomes e também Manuel Capasso. Os 5 jogadores que substituíram os titulares na segunda etapa da partida. Então, terça-feira, amanhã, teremos mais um jogo do Vasco contra o Sampaio Corrêa, mesmo diante de ser o elenco reserva, a gente espera que o Vasco consiga sair com a vitória. E falando nisso, rapaziada, ainda quero trocar um pouquinho, falar sobre o que aconteceu ontem no Maracanã. Quero primeiro elogiar o Alex Teixeira. Alex Teixeira é um jogador muito criticado, Alex Teixeira é um jogador que foi colocado muita dúvida sobre a temporada que ele faria em 2023 após a sua renovação e vem surpreendendo positivamente. O Alex Teixeira, que não vinha atuando nessas últimas temporadas como ponta esquerda, está na posição por hoje não ter um jogador à altura ou um jogador bom o suficiente para
colocaram o Alex Teixeira como um meia, um camisa 10, mas vem surpreendendo muito positivamente e vem jogando muita bola. Ontem o atleta deu mais uma assistência para o gol do Pedro Raul. Com isso ele chegou à sua 4ª assistência na temporada e junto com ela ainda tem 3 gols marcados, ou seja, em 15 partidas com a camisa do Vasco em 2023, ele tem 7 participações em gols. Fora os lances que ele faz, fora as bolas, né, que realmente ele acaba dando, que é considerada pré-assistência. É um jogador que vem se destacando muito e vem calando sim a boca de muitos torcedores vascaínos que tiveram dúvida sobre o desempenho do Alex Teixeira nesse 2023. Outro nome que também foi colocado muita dúvida em cima é o Léo. Léo, zagueiro e capitão do Vasco. Um pilar. Se resume o que hoje o Léo Pelé é para o Vasco da Gama, é um pilar. Um pilar técnico, um pilar defensivo, um pilar de liderança. Um jogador que vem realmente sendo uma peça fundamental, não apenas para o sistema defensivo, mas para o elenco do Vasco como um todo. Que jogador é o Léo, gente? Eu já era fã desse cara, vendo os jogos do Vasco pela televisão. Já acompanhei algumas partidas do Vasco no início da temporada, tendo o Léo no sistema defensivo. Mas, com toda certeza, o Léo que chegou no Vasco no início da temporada é completamente diferente do Léo que hoje está em campo com a camisa Cruz Maltino. O Léo, gente, é um líder. Teve um lance, eu falei isso na Acorda Vascão e volto a repetir, ou no pós-jogo gigante de ontem. Teve um lance que vinha 3 do Palmeiras contra 2 do Vasco. Era o Léo e o Bambu na zaga. Foi uma roubada de bola, o Rodrigo acabou perdendo. E vinha 3 contra 2 do Vasco. 3 contra 2. O Léo auxiliou o Bambu no sistema defensivo de uma maneira que fez com que a superioridade numérica do Palmeiras não causasse perigo ou não fizesse com que o Vasco levasse o gol. Porque vem se surpreendendo, vem jogando muita bola. O Léo Pelé é um jogador diferente. Mas ontem, passando pela rede social, eu vi uma publicação, uma postagem que resume muito bem o que é o Léo. Eu vou até falar, foi uma postagem do Madruga Vascaíno, uma página das redes sociais, que diz aí que é um vascaíno estudante de comunicação, não tem o nome revelado, mas ele citou, ele falou muito bem o que é o Léo e por que hoje o torcedor vascaíno está tendo essa identificação com o zagueiro. Ele falou assim, ó, se o Vasco da Gama, fosse uma pessoa, o Vasco seria uma pessoa forte, uma pessoa destemida, uma pessoa que seria líder e perseverante. O Vasco, como pessoa, personificando o clube, teria serenidade, porém um sorriso no rosto. Seria humilde, mas não abaixaria a cabeça para ninguém. Esse seria o Vasco. A gente olhando para a história do Vasco, é realmente isso que representa o nosso clube. E aí ele completa. Se o Vasco fosse uma pessoa... E sim, gente. Sim. Se o Vasco fosse uma pessoa, ele seria preto. Por toda a história do nosso clube, né? O Vasco lutou contra o racismo. E isso condiz com o Vasco da Gama como clube. E ainda fala. Se o Vasco fosse uma pessoa, ele seria o Léo. E ó, gente, eu fico completamente arrepiado falando isso. Porque essa é uma realidade. Hoje nós temos no nosso sistema defensivo uma personificação do Vasco da Gama. Hoje nós temos no nosso sistema defensivo uma pessoa que representa muito bem o que é o nosso clube. Eu não sei, eu acho que de toda a nossa história a gente fala muito de Vasco e lembra muito com relação a isso de personificação Barbosa. Uma pessoa muito humilhada, uma pessoa muito rejeitada, uma pessoa que não foi valorizada no tempo em que esteve vivo, mas que nós, como torcedores, temos um grande reconhecimento sobre tudo aquilo que ele fez pelo clube e sobre tudo aquilo que ele é com a história criada no futebol. E a gente olha para o Léo e vê exatamente isso. Vê mais um Barbosa. Vê um homem, vê um cara, vê uma criança, porque é isso que ele passa. Humilde, líder, e que tem tudo para se tornar um dos grandes ídolos da história do nosso clube. Um pilar técnico, um pilar de liderança, um pilar para o sistema defensivo. Um pilar, gente. Que jogador vem se tornando o Léo Pelé. Eu só tenho a agradecer e só tenho inclusive a pedir desculpa, porque eu duvidei muito dessa contratação, duvidei muito desse investimento e hoje vem sendo realmente um baita jogador para esse elenco. Eu tinha que falar sobre o Léo. Eu falei no Acorda Vascão, né? Eu não vou falar sobre o Léo porque eu não posso gastar pouco tempo para falar sobre esse cara. Tem que gastar muito tempo e realmente que jogador vem sendo Léo Pelé. Mas enfim, rapaziada, vamos seguir, né? Tirei um tempo aqui para só apenas elogiar ele porque ele merece. Falando aqui sobre informação, duas para fechar este Fala Gigante. A primeira é sobre Carlos Palacios. Sim, porque ontem, diante do Palestino, o Colo-Colo venceu pelo placar de 3-1 no campeonato chileno. E Carlos Palacios, jogador que está emprestado pelo Vasco ao Colo-Colo, marcou 2 gols de 3
do Colo-Colo sobre a equipe do Palestino. A La Joya, como ele é conhecido pelo futebol chileno, ele marcou 3 gols nas últimas 2 partidas pelo Colo-Colo. O Colo-Colo venceu no meio da semana numa partida da Libertadores, o Palácio foi responsável pelo único gol da partida, e agora contra o Palestino ontem, o Palácio marcou 2 dos 3 gols. E falando em gol, falando em craque, falando em joia, quero falar sobre Ryan. Ryan ontem, mais uma vez, brilhou com a camisa da seleção brasileira. A seleção brasileira venceu a Argentina pelo placar de 3-2. Ryan acabou não marcando gol, porém com essa vitória e com os resultados que aconteceram durante essa rodada, a seleção brasileira sub-17 foi a grande campeã do torneio sul-americano. E se alguns meses atrás a gente viu o André e o Marlon Gomes brilhando com a camisa da seleção brasileira sub-20, sendo os grandes destaques representando o Vasco, agora a gente pôde ver o Ryan também brilhando com a camisa da seleção brasileira, só que sub-17 sendo um dos grandes destaques. Para vocês terem noção, Ryan terminou sendo o artilheiro da competição. Tanto ele, quanto também outros 2 atletas, Matheus e também o Felipe Gabriel, representaram o Cruz Maltino. Ryan é um grande jogador de apenas 16 anos, ele acompanha a Hendrick e alguns outros atletas aí no Campeonato Brasileiro, como sendo um atleta de 16 anos atuando pelo profissional de um clube. Se preparem, guardem o nome desse moleque, porque realmente o Ryan vai ser um dos grandes destaques, um dos grandes nomes do futebol brasileiro nesses próximos anos. E só para, de fato, trazer aqui a vocês, gente, o Ryan terminou aí a competição com números muito bons. Ryan terminou a competição sendo o artilheiro, como a gente trouxe a vocês, né, repetindo o fato do André, não sei se vocês sabiam, mas o André terminou a competição sub-20 sendo artilheiro, e agora o Ryan terminou a competição com 5 gols e 2 assistências, né, com a camisa amarelinha. Esse é o nosso cria, essa é a nossa joia. A gente fica por aqui, como a gente prometeu, mandar um salve aí lá pro Miguel Cassiano Alves, o vascaíno autêntico de Jacobi, na Bahia. Mandar um salve também pra Naísa Salazar, que disse que não perde um vídeo aí do canal do Gigante. Um salve pro Matheus Augusto Martins de Uberaba, Minas Gerais. E um salve pra Dilma Mendes, de Manaus. Muito obrigado aí a todos vocês que vêm apoiando no canal do Gigante Vasco. E se você também quer receber um salve, coloque aqui, ó, nos comentários, que a gente vai estar mandando um salve a vocês no final do vídeo. Vamos que vamos, fiquem com Deus. Como a gente sempre fala, ó, saudações vascaínas.